A todos, vamos continuar a leitura na procura da liberdade. Comecemos esta parte com uma alegoria de Ibn Hassan. Era uma vez um rei que queria saber quem de seus súditos lhe era fiel. Ele anunciou que qualquer pessoa que quisesse vir trabalhar para ele seria recompensado por uma refeição festiva, digna de reis. Quando as pessoas chegaram, não havia ninguém nos portões, apenas um cartaz indicando para onde se dirigir e o que fazer. Mas sem guardas para vigiar as chegadas, aqueles que trabalharam nas áreas designadas estavam expostos a um pó mágico, e aqueles que se dirigiam a outro lugar não o foram. De noite, quando todos se sentaram à mesa, aqueles que trabalharam seguindo a indicação do cartaz gostaram muito da refeição, mas para aqueles que não seguiram o cartaz, a comida era a pior que eles jamais haviam provado. Assim sendo, somente aqueles que escolheram seguir o rei foram recompensados em seguir o mesmo prazer que o rei sentiu. Já foi dito há muito tempo que as pessoas são realmente felizes se eles estão livres de escravidão, de opressão e livres para tomar suas próprias decisões. Da mesma maneira, as pessoas se perguntam como reconciliar o conceito de livre escolha com a existência de um poder maior, e no caso dos cabalistas, o Criador. O único desejo do Criador é para que você e eu nos sintamos realizados e felizes. Esse estado só pode ocorrer quando chegarmos ao estado do Criador, ao seu nível. Isso somente pode ocorrer quando o nosso desejo se igualar ao desejo do Criador de prazer. Se isso parece redundante, pois assim é a reciprocidade que mais nos aproxima da perfeição e do desejo do Criador para conosco. Então, como podemos reconciliar essa ideia de livre-arbítrio com aquilo que o Criador deseja para nós? Aqui está, passo a passo, a lógica do cabalista. O Criador é absolutamente benevolente. Assim sendo, ele quer nos dar prazer absoluto. Prazer absoluto significa estar no estado dele, onisciente, onipotente e benevolente. Nós, então, teremos que chegar a sentir seu estado e o estado de absoluta bondade. Em outras palavras, temos que fazer essa escolha de nossa própria vontade. O livre-arbítrio só pode se acontecer com a condição de que o Criador não nos force para que possamos ser independentes dele. Isso aqui é lindo, hein? Por isso, ele está oculto e nos deu a existência nesse mundo, onde nós não sentimos o Criador de maneira vívida e tangível, como os objetos físicos, sem senti-lo nem como sendo terrível ou bondoso, mas a partir de um estado completamente neutro, podemos decidir que ser como ele é a bondade absoluta. Falsa liberdade. A Cabala nos ensina que mesmo o Criador querendo se relacionar com a sua criação, ele se ocultou de nós para nos dar a impressão de livre-arbítrio. Nessas condições, parece que podemos agir, pensar e escolher.
completamente independentes da presença do Criador. Nossas escolhas parecem ter sido feitas do nosso próprio querer e vontade. Não vemos ou detectamos uma mão invisível conduzindo nossas ações e podemos até dizer que nossas escolhas são realmente livres. Pense nisso de maneira, pense nisso dessa maneira. O Criador planejou toda a sua vida, até detalhes como o que você vai almoçar hoje. Mas se o Criador planeja de antemão todas as nossas decisões e movimentos, será que o livre-arbítrio é realmente livre? A resposta é que as nossas escolhas são livres quando vista de nossa perspectiva, né? O fato de que o Criador sabe aquilo que decidiremos não significa nada para nós, enquanto ainda não sabemos o que escolheremos. O princípio do prazer e da dor. Como acabamos de explicar, o único desejo do Criador é que nós nos sintamos plenos de alegria. Reconhecer essa verdade é essencial ao nosso caminho da perfeição. Não é nenhum segredo que todos nós desejamos ter prazer e que para isso fazemos de tudo para chegá-lo. Mas se a intenção do Criador é para que possamos buscar e experimentar prazer, onde a dor encaixa nessa equação? Você e eu não tomamos nenhuma ação a menos que acreditemos que, de alguma maneira, nos fará sentir bem ou, pelo menos, melhor. Cada uma de nossas ações é o resultado de um cálculo de que elas aumentarão a nossa felicidade. Desse jeito, você e eu nos colocamos de maneira consciente em situações dolorosas para gozar de mais prazer. Interessante isso, né? Certas situações dolorosas nos levam a reavaliar, olha, o que nós acreditamos serem as causas de nossas felicidades e os gradua de acordo com a sua importância. Digamos que você tem um relógio Rolex e o fato de lhe pertencer lhe causa grande prazer. O que ele representa como realização, o que ele mostra a respeito de seu status e, quem sabe, o que mais. Algum dia um ladrão aponta uma arma para o seu peito e lhe pede seu amado relógio até. A maioria das pessoas sãs aceitariam um ato doloroso, nesse caso, entregar um item que lhe é caro, para evitar um ato ainda mais doloroso, uma espécie de ferimento ou pior. Pense nisso como se fosse uma espécie de sistema de gradação. As pessoas podem calcular que qualquer desconforto no presente vale ter prazer no futuro. Em outros termos, a presente dor é válida para obter algum prazer no futuro. Aí tem uma nota, um comentário de Centelhas Divinas, quase que seres vivos não têm liberdade para escolher dor ou rejeitar prazer. E a vantagem do homem sobre os demais é porque ele pode almejar um objeto remoto a aceitar a uma certa intensidade de dor, para ter um benefício ou prazer futuro conseguido após algum tempo. E, às vezes, acontece que somos atormentados porque consideramos o prazer tangível como sendo um acréscimo comparado à agonia que sofremos. Assim, estamos em déficit, exatamente como os mercadores fazem. Bom, vamos para a página 38. 4 fatores, camadas de nosso faz de conta.
A Cabala afirma que 4 fatores determinam o estado da pessoa a todo cada momento. Primeiro, fonte. Isso é um ponto de partida, o bolo espiritual de Gênesis, mas não é uma tela em branco. Pense nisso como sendo uma parede que foi pintada e repintada muitas vezes. As camadas prévias de tinta estão debaixo da superfície. Talvez elas não possam ser vistas ou distinguidas, mas elas fazem parte da composição da parede. Sempre o ponto de início para o próximo, como quando pintamos uma parede, a camada atual é sempre a subcamada para a próxima demanda. E a segunda é a via de desenvolvimento, que não muda sob a influência de fatores externos. Esse fator lida com a maneira que evoluímos como resultado de nossos genes. Essas vias podem se referir a coisas que temos tendência a gostar ou desgostar, a nossos talentos e outros traços hereditários. 3. Via de desenvolvimento que mudam sob a influência de fatores externos. Isto é, nossa atitude em relação ao ambiente externo. Digamos que você recebeu uma crítica ruim de um chefe no trabalho, você pode ficar transtornado e zangado e sentir que o feedback não é justo. Ou você pode decidir que o seu chefe se importa com você e lhe diz o que você tem que fazer para vencer. De qualquer maneira, o evento externo da crítica do seu chefe o afetará com certeza e o mudará. Quarto, via de desenvolvimento dos próprios fatores externos. O quarto fator é o ambiente externo e sua contínua evolução. Para continuar o exemplo anterior, se optar por trocar o seu patrão, talvez trocando de trabalho, isto é, exporia a um novo conjunto de influências, mas estas seriam influências que você escolheu. Como mostram os 4 fatores, a confluência da origem de uma pessoa, sua natureza interna e as forças externas imutáveis e mutáveis. Uma nota aqui no rumo. Por que a sua atitude, qualquer que seja ela, muda o ambiente? A resposta é que você não é separado, mas uma outra parte do ambiente, isto vista. Uma questão importante a ser perguntada seria que atitude eu deveria tomar para tornar meu ambiente melhor. Essa parte do negócio eu não tinha separada. Então, aqui continuando, todas contribuem para os 4, né? Todos contribuem para a nossa construção interior. No entanto, de todos os 4 elementos, o único elemento que podemos modificar é o quanto o nosso ambiente, mas porque os elementos se afetam mutuamente, ao mudar o nosso ambiente, podemos moldar, em última instância, todos os outros elementos dentro de nós. Em resumo, aquilo que percebemos como nosso mundo é uma imagem subjetiva do que o Criador nos deu. O Criador quer somente lhe outorgar, e quando você recebe, você vai querer ser o Criador e lhe doar em retorno. 4 fatores determinam o nosso estado a qualquer momento: fonte, via de desenvolvimento que não muda e que derivam da natureza da pessoa, vias de desenvolvimento que mudam sob influência de fatores externos e vias de desenvolvimento de fatores externos em si. Se quiser mudar seus desejos e direção na vida, você deve assumir o controle do ambiente no qual vive. Na história dos desejos, somente
O essencial. 5 graus de desejo. Reconhecimento do mal como condição para descobrir o Criador. Um ponto no coração. A intenção e a força decisiva da vida. A história da humanidade está em equilíbrio com a história dos desejos humanos. E como eles se desenvolveram, a busca de maneiras de satisfazer os nossos desejos determina a velocidade e direção da evolução de uma civilização e define como ela mede seu progresso. Este capítulo explora o desenvolvimento dos desejos humanos, das nossas necessidades básicas, até o nível mais alto, a necessidade pela espiritualidade. Você só pode começar um estudo sério de Kabbalah depois de você ter adquirido essa necessidade. Essa é a chave para compreender a função do Criador e a nossa própria função do mundo. Por 5 níveis de desejo. A lista dos sucessos da humanidade é paralela à lista de seus desejos. O desejo humano de transportar mercadorias é um passo mais veloz, acelerou a invenção da roda. E o desejo humano de governar e conquistar foram as forças motrizes que levou à invenção do canhão da Idade Média. À medida que o desejo coletivo cresce, as civilizações progridem. A Kabbalah divide o complexo inteiro de desejo humano em 5 graus. Nível 1, satisfazendo desejos naturais básicos, tais como comida, abrigo e sexo. Nível 2, lutando para enriquecer. Nível 3, necessidade de poder e fome. Nível 4, sede de instrução. Então, esses são os níveis dos desejos, né? Nível 5, o desejo para a espiritualidade. Uma vez o desejo imediato satisfeito, mesmo assim uma sensação de vazio se manifesta. Quanto mais o progresso se repete, mais as pessoas é levada a questionar o benefício desse processo de vazio e satisfação. Vazio. Vazio, satisfação, vazio, é isso mesmo. Quando desistimos de satisfazer os nossos desejos de certo nível, tentamos novamente no próximo nível, e quando os desejos do primeiro ao quarto níveis terem provado ser todos ineficientes em nós dar uma satisfação duradoura, começamos a perguntar: existe algo mais na vida do que correr atrás de bens materiais e posição social? Quando isso acontece, começamos a querer a espiritualidade. Na Cabala, esse estado é chamado o aparecimento do ponto no coração. Mais sobre isso abaixo nesse capítulo. Lindo, hein? O reconhecimento do mal e a revelação do bem. No capítulo anterior, falamos do reconhecimento do mal, isto é, o reconhecimento de que somos egoístas, atingindo somente para o nosso benefício. Dissemos que se consideramos nosso estado como totalmente mau e o estado do Criador como totalmente desejável, atravessaremos a barreira e entraremos no mundo espiritual. A questão que permanece aberta é qual é a maneira mais rápida e menos dolorosa de reconhecermos o mal. Isto é, onde a Cabala entra
A vantagem na Cabala é que ela ensina sobre a natureza humana, sem ter que experimentar o mal fisicamente. Por isso é que a Kabbalah dizem que não precisamos sofrer, mas estudar em vez de sofrer. Nesse sentido, os humanos terminam a criação do Criador, quer dizer que eles a corrigem, porque os humanos têm a habilidade de se assemelhar ao Criador. O Criador passa para eles a liderança da criação, então logo eles se corrigem. Então, o bom propósito do mal se realiza só se o egoísmo se torna a força motriz em direção ao Criador. Do contrário, o mal é mal, e ele produz o mal como ato egoísta através da história, o demonstra. O Criador nos pressiona mais para que nós controlemos. Esse é o porquê do mundo parece ser cada vez mais hostil. O Criador assim fez, para que você e eu comecemos a corrigir o mundo e nós mesmos. Olha que lindo, hein? Se ele não tivesse agido assim, você e eu estaríamos sentados sob uma árvore para nos bronzear. Apesar disso parecer ótimo, não o levaria nem perto de se assemelhar ao Criador, que é o motivo porque ele nos criou em primeiro lugar. O Criador, então é para se assemelharmos a ele, né? O Criador quer que participemos de nossa própria criação, viu? Não é correr, não, é participar. Se você se lembrar disso, todos os seus cálculos deixam de ser passivos. Ao contrário, eles se tornam um instrumento com os quais você contata o Criador e o experimenta. Cada atributo negativo ou mal em você se torna um meio para um fim. Na Cabala, não existe nenhum outro meio de contatar o Criador. Vou colocar isso aqui. Não existe outro meio para contatar o Criador, senão após nos darmos conta de que nossos atributos são negativos. Em outras palavras, o reconhecimento do mal é o começo da revelação do bem. Olha que lindo, hein? Essa explicação, isso aqui é lindo. Essa explicação do objetivo do Criador deixa uma pergunta em aberto. Se ele quer nos dar prazer, como os cabalistas dizem, o que há de errado em se bronzear, se isto nos dá prazer? Bem, não há nada de errado nisso, se é realmente o que você quer. Mas se você tem uma pergunta na cabeça que está lhe perturbando enquanto está deitado na praia e você não consegue mais ter prazer em se bronzear, aí talvez você precise de algo mais e talvez este algo mais seja a cabala. Barra Sulão coloca assim: a cabala é para aqueles que perguntam. Olha que lindo! Mesmo inconscientemente. A cabala é para aqueles que perguntam inconscientemente qual é o significado da minha vida. Olha, sentindo-se bem e depois melhor ainda. Por trás de todos os nossos desejos está a procura pela satisfação. A Cabala explica que a vida está baseada num só desejo, se sentir bem, independendo dessa sensação ser a obtenção de um novo emprego, um novo carro, um cônjuge ou criança bem-sucedida. Quando você começa a sentir
A espiritualidade, ela muda a sua escala de prazer. Você poderá começar a perceber que alguns desejos se tornaram mais importantes e outros menos. Você começa a examinar a sua vida não mais de acordo com o que seu corpo físico vê no momento, mas de acordo com uma escala muito mais ampla. Você começa a ver o que lhe é vantajoso e o que não é por futuras gerações. Como resultado, você muda a maneira de avaliar seu ambiente. Quando você se der conta que você é parte de uma só alma e que todos na humanidade são também partes desta alma, você começa a pensar que talvez seja do seu interesse ajudá-los. Em resumo, a Kabbalah lhe lembra a olhar para a grande imagem. Ironicamente, contudo, quanto mais você quer espiritualidade, mais você quer também prazeres mundanos. Um cabalista não é uma pessoa sem desejo para comida, sexo, dinheiro, poder e conhecimento. Pelo contrário, um cabalista tem desejos mundanos ainda mais fortes que a maioria das pessoas, mas também um desejo pela espiritualidade ainda maior do que todos os maiores desejos mundanos. O processo de intensificação é feito para que você desenvolva um desejo tão grande por espiritualidade que você seria capaz de fazer qualquer coisa para atingi-lo, inclusive anulando todos os desejos que não são para a espiritualidade, mas para que desista desses desejos, você deve antes vivê-los. Isto é, porque os cabalistas explicam que quanto maior o seu nível espiritual, quanto maior é o desejo de prazer mundano, e em seguida, recebendo a consciência que existe algo que é ainda melhor e maior que todos os prazeres combinados. Na espiritualidade, como no nosso mundo, seus desejos mundanos, à medida que você cresce, os primeiros desejos que você teve se parecem com brinquedos comparados com as coisas que você busca agora. Essa busca finalmente leva ao bem absoluto, ao contrário, direto com o Criador, realizado através da equivalência da forma como ele, em sendo semelhante a ele. Lindo.